Branquelas era um filme bem errado, né? Será? Será que era? A gente reviu recentemente e vamos dar a opinião aqui. Os anos 2000 foram marcados por muitos filmes de comédia. E um dos mais lembrados até hoje é As Branquelas. Eu acho que é As Branquelas e Todo Mundo em Pânico. São dois filmes que são muito lembrados até hoje. Que os dois vão ter continuação, obviamente, né? como todo filme dos anos 2000, ele é muito errado e tem muitas piadas problemáticas que hoje seriam motivo de cancelamento e linchamento virtual. Ou seja, está estritamente proibido rir durante este vídeo enquanto nós analisamos o clássico As Branquelas. Vamos lá. Kevin e Marcos são dois agentes do FBI que costumam trabalhar disfarçados. Em sua última operação, eles estavam investigando o tráfico de drogas enquanto estavam disfarçados de dois lojistas mexicanos. Isso é e muito o mais errado. legal é que ninguém pediu pra eles fazerem isso. Eles decidiram por conta própria serem mexicanos com esse disfarce meia boca que a pele deles está parecendo a pele de alguém que acabou de começar a tomar Roacutan. Sendo que eles não precisavam se disfarçar de mexicano. Tem agente do FBI que é mexicano. Inclusive um colega deles, o agente Gomes. Seiginho sem tem contar um ponto. Nossa, tem muito Aqui o ponto. Seiginho tem um ponto. Que eles decidiram ser o mexicano mais estereotipado possível. Um deles, inclusive, aparece tocando duas maracas. Enfim, eles desconfiam que o fornecedor de sorvete da cidade, na verdade, está usando o negócio deles pra traficar drogas. E quando os fornecedores chegam pra entregar o tal do sorvete, os dois agentes retiram o disfarce deles e dão voz de prisão pra eles. Sendo que eles nem fizeram nada ainda, eles não entregaram nenhuma droga. Os vendedores de sorvete tentam fugir, mas o Kevin e o Marcos descem o cacete neles e rendem eles. Só que quando eles abrem os potes de sorvete, eles não encontram nenhuma droga, apenas sorvete de baunilha. E você questiona, por que o cara ia sair correndo se ele só tava vendendo sorvete de baunilha? O cara, tipo, ele fala, ó, tá preso, aí o cara sai correndo, mas tipo assim... Era sorvete de baunilha. Os vendedores de sorvete realmente eram vendedores de sorvete. E toda essa situação pode ser muito engraçada, mas por que caralho os vendedores de sorvete tentaram fugir? Ele tá. Se eles não fizeram nada, vocês estão nos Estados Unidos. As pessoas vão atirar em você se você tentar fugir, mesmo que você não tenha feito nada de errado. Eu falei isso. Não só isso, como eles também revidaram quando o Kevin e o Marcos começaram a bater neles. E obviamente o chefe do Kevin e do Marcos fica furioso, porque além de toda a bagunça que eles fizeram tudo sem autorização nenhuma. E hoje em dia o problema maior não seria nem que eles causaram um enorme prejuízo e bateram em pessoas inocentes, mas... É verdade, né? E ele mete o dedo pra provar, vai que realmente era droga, ele pega... Pô, tem que provar, né? E tem que provar a qualidade da droga. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que o policial, ele acha a cocaína, ele taca assim na cara dele inteira. Pessoal... No dia seguinte, os dois incompetentes já entram na sala de reunião pedindo pro chefe colocar eles no próximo caso. E o chefe aceita o pedido deles porque nenhum outro agente quer pegar aquele caso. E eu não sabia que agente do FBI pode escolher qual caso ele vai pegar. Nem agência de marketing moderninha que tem uma mesa de sinuca no meio da sala, você pode escolher o seu trabalho. Mas enfim, o caso se trata de uma missão para proteger duas irmãs, assim, né? a Tiffany e a Brittany Wilson. Esse é antigo, Elas são né? filhas de um CEO milionário, o Andrew Wilson, que recebeu uma carta de ameaça deixando muito clara a intenção do autor dessa carta de sequestrar as duas filhas dele. E é meio idiota você simplesmente anunciar isso numa carta. Agora não vai ficar muito mais difícil de você sequestrar? É tipo você anunciar um assalto pelo Telegram. Bom, e ninguém quer pegar esse caso em particular, porque essas duas garotas são extremamente mimadas. É porque, tipo assim, ó, As Branquelas, eu nunca assisti querendo que o enredo fizesse sentido. Não, é aquele filme que você desliga o cérebro. Esse é o ápice, eu acho, assim. Esse, Transformers, são filmes assim que... Emília Pérez. Ah, não. Reflita um segundo sobre o que você tá falando. E restaram apenas o Kevin e o Marcos pra essa missão. Só que assim, elas realmente são tão chatas que corria o risco do sequestrador querer devolver elas. O Kevin e o Marcos vão buscar elas no aeroporto e enquanto eles esperam, eles dão uma lida nos arquivos do caso. E a inteligência do FBI acredita que o sequestrador que ainda tem uma foto do Luva de Pedreiro atrás. Sequestrou ninguém é um homem chamado Ted Burton, que já foi sócio do Andrew Wilson no empreendimento que não deu certo. O Ted chegou a ser preso e perdeu toda a fortuna dele e desde que ele saiu da prisão, ele está desaparecido. E eu amo que eles realmente acham que um cara que acabou de sair da prisão vai correr o risco de voltar pra prisão
anunciando um sequestro por carta. Tem que ser muito idiota. Bom, mas pelo menos a tarefa dos dois agentes idiotas, é muito simples. Eles só precisam escoltar as duas garotas do aeroporto até o Hotel Hamptons, onde mais agentes do FBI estarão de vigília. É só fazer isso. Ou era isso que eles imaginavam. Assim que as duas garotas descem do avião, elas já são racistas com eles, achando que eles vieram pedir esmola. Daí elas mandam eles levarem todas as malas delas e o Marcos ainda é forçado a viajar no porta-malas do carro, porque o cachorrinho delas, o Baby, só anda no banco da frente. E não só elas fazem o cachorro ir no banco da frente, como elas também pedem pra ele deixar o vidro aberto. E obviamente... Cara, e esse filme tava à frente do seu tempo, porque ela tem um Lulu da Pomerânia. Quando ainda não era moda. Quando ainda não era moda aqui. Aí aqui só foi virar moda depois de uns 15 anos. Não é? Sim. Demorou muito tempo pra esse cachorro se tornar moda. As branquelas criando tendências, né? Porque a moda antes era o Pinscher ou o Poodle. Mas ali ela já tinha um Lulu da Pomerânia. Caraca. Olha, o cachorro quase sai voando pela janela. Ele fica pendurado pela guia, pela coleira, fazendo com que o Kevin perca o controle do volante por um instante. E ele bate o carro fora da pista. Afinal de contas, um agente do FBI não consegue pilotar o carro com uma mão, enquanto com a outra segura a porra de um Lulu da Pomerânia. Eu acho que é difícil você... Olha isso aqui é um terrorista, pô. Enfim, nisso as irmãs Wilson acabam batendo a cara do carro, ficando com pequenos, minúsculos cortes no rosto. Mas isso já é o suficiente pra elas fazerem o maior escândalo, dizendo que elas não vão aparecer no Hotel Hamptons daquela forma, porque vai rolar umas festinhas de famoso lá e uma revista vai fazer a cobertura. Eles param em outro hotel e elas dizem que vão ligar pro chefe deles, mas o Kevin implora pra elas não fazerem isso. Ao invés disso, ele pede pra elas não saírem daquele quarto de hotel no final de semana. Afinal, elas não iriam querer que ninguém visse a cara delas toda estragada desse jeito. E ao invés de contar pro chefe dele que as garotas não querem ir pro Hamptons, o Kevin mente dizendo que ele vai levar elas, mas ele só vai dar uma atrasadinha. E aí ele tem a brilhante ideia de chamar a equipe que faz os disfarces deles pra transformá-los nas irmãs Wilson. E assim, não fica nem um pouco parecido e eles ainda ficam com um olhar de... Como não? Tá igual, Seijinho. Eu não consigo nem falar quem é quem aqui. Loiras de olhos azuis. Gente, pelo amor de Deus, cara. Tá igual, véi. Oxi. São eles? Não, acho que são as outras atrizes, não é não? Eles trocavam pra fazer o filme, eu acho. Se eles têm uma equipe tão boa à disposição deles, não era mais fácil eles só cobrirem os ferimentos das irmãs Wilson? Eram 2 risquinhos no rosto pra cobrir, ao invés de transformar 2 homens negros de 1,80 em 2 branquelas. E outra coisa... Às vezes é o que eles queriam, né? Às vezes não. Era uma expressão artística. Às vezes... O plano deles é realmente ir até o hotel no lugar delas e deixar elas naquele lugar sem proteção, quando tem o cara solto que deixou muito claro que quer sequestrar as duas. Tá faltando um pouco de inteligência pra esses agentes, né? Se eles fossem inteligentes mesmo, eles estariam estudando na Lura, que é a maior escola. Eu falei, eu vi chegar esse daí. Se você quiser ficar inteligente, use o link do Seijinho. Vai lá e se inscreve pelo link do Seijinho. Enfim, eles chegam no Hamptons fingindo ser as irmãs e eles já são recebidos pelos agentes do FBI que estão fingindo ser funcionários do hotel. Esse cara tem maior cara de otário, não tem? Ele tem, vai... Não vai dar um murro na cara dele? Mano, sabe que ele não é, mas sabe quem ele parece? Quem? Um menino do... Eu Vejo Gente Morta adulto. Parece. Ó, olha isso aqui, ó. Ele também parece o Donald Trump. Não, nada a ver. Parece. Nossa, nada a ver. Parece um pouquinho. Olha isso aqui. Peraí, vou mostrar aí pra galera. Olha bem a cara dele. Fala se o universo paralelo, ele não é esse menino adulto aqui, ó. Cara, parece demais, velho. Parece um pouco. Sigamos. E é legal também que ninguém estranhou o fato de que as duas irmãs chegaram sem estar acompanhadas do Kevin e do Marcos, que deveriam ter escoltado elas até lá. Quer dizer, do que eu tô falando, né? Ninguém nem percebeu que essas não são as irmãs Wilson. São claramente 2 pessoas maquiadas tentando se passar por elas, e ninguém percebeu. As 2 meninas do nada ganharam 20 centímetros de altura e de rola e ninguém diz nada. Bom, logo após fazerem check-in no hotel, eles encontram 3 amigas das irmãs Wilson. A Karen, a Alissa. Mano, eu posso passar um pano aqui? Pra mim, no filme, eu sempre pensei assim, que pra galera do filme, elas estão iguais. Deu pra entender? Então a gente vê a diferença, mas pra galera do filme, é tipo assim, sabe quando o Pernalonga, ele se veste de mulher e todo mundo acha que é mulher, e claramente é o Pernalonga?
Então, tipo assim, nesse universo, a galera é, tipo, meio míope, não sei. E aí eles veem igual. É igual quando a galera da live acha que a Silvana é você. E não faz sentido nenhum. E não é você. Não sou eu. Porque é sua prima. Sim, exatamente. A mesma coisa, gente. A mesma situação aqui que a gente tá vendo. E é incrível que nem as amigas delas reconhecem que essas não são as irmãs Wilson. Mas isso até faz um pouco de sentido, porque Rico realmente sempre tá fazendo procedimento estético. Em um ano, eles realmente mudam completamente o rosto. A Ariana Grande, por exemplo, cada ano tá de uma etnia diferente. Bom, as amigas arrastam... Mano, pior que é. Não, eu juro, isso aconteceu. Eu olhei a Ariana Grande e eu falei pra Lari. Ela era branca? A gente assistiu Wicked. Mano, eu juro. Aí o Silva... A Ariana Grande era branca. Tipo assim, eu olhei e falei... Oxi, ela é branca? Como assim, cara? E logo as branquelas arranjam confusão com a Heather e a Megan Vandergeld, que são duas irmãs que sempre odiaram as irmãs Wilson. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. E elas são filhas do Warren Vandergeld, que é outro CEO milionário. Em seguida, o Kevin vai dar em cima de uma jornalista chamada Denise, mesmo ele estando disfarçado de Britney. Quando eu minto pra conseguir uma namorada, só que agora eu vou ter que passar o resto da minha vida fingindo que em algum momento vão me chamar pra ser o Nimbus no próximo filme da Turma da Mônica Jovem. Enquanto... Cara, e o Seijinho, ele tá tentando tanto entrar no personagem que ele foi até pro Japão, né? Você viu? É, ele foi até pro Japão pra fazer uma pesquisa de campo, pra saber como o personagem ele agiria, né? Sim. Em breve vai ter Seijinho na Fazenda. Big Brother. Nossa, eu queria muito ver o Seijinho no Big Brother. Tem uma história que falava que da primeira... O que é? As máscaras ficaram muito boas. E pra dar um tom mais de comédia, eles pioraram a qualidade. Claro que sim. Claro. Sim. João Albert, obrigado. Isso, o Marcos come um monte de quiche, sem saber que isso é feito de queijo. E ele, no caso, é intolerante à lactose. Bastante intolerante. Ele tem uma dor de barriga avassaladora e sai correndo pro banheiro. Move, bitch! Só que as três amigas vão atrás dele porque elas querem retocar a maquiagem. E não é meio louco que só porque ele está trabalhando disfarçado, ele simplesmente pode... Eu nunca ouvi aquilo ali em inglês, na verdade. Entrar no banheiro das mulheres? E logo depois dessa imensa cagada, o Marcos sai do banheiro e já é abordado pelo jogador de basquete Latrell, que ficou completamente obcecado pelo Marcos disfarçado de Tiffany. Sabe como dizem? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Daí as branquelas e as três amigas vão até o shopping fazer compras. Chegando na loja de roupas, o Marcos recebe uma ligação da esposa dele enquanto ele tenta se enfiar dentro de uma blusa bem apertada. A atendente da loja tenta ajudar ele, só que a esposa dele continua na ligação e acaba escutando coisas bem estranhas. Você nunca vai passar esse cabeção pelo buraquinho. Deixa eu ajudar você. E eu não sei o que é pior, a esposa ter ligado justo nessa hora ou a atendente da loja chamando a cliente de cabeçuda. Só faltou falar, você nunca vai caber nessa roupa, sua jamanta. Por isso que eu nunca peço ajuda de atendente nenhum em loja de roupa. Você sempre sai de lá muito consciente do seu corpo. Logo que eles saem do shopping, um ladrão rouba a bolsa do Kevin. E obviamente o Kevin sai correndo atrás dele porque a arma e o distintivo estão lá dentro. Ele consegue alcançar o ladrão e recuperar sua bolsa. E isso faz os agentes do FBI que estavam vigiando eles ficarem meio desconfiados. Pelo visto, nunca viram uma mulher branca empoderada capaz de se defender sozinha. À noite rola um leilão beneficente no hotel. E o primeiro leilão da noite é um encontro com a Heather Vandergeld. E aí o namorado dela vence o leilão com um lance de $20 mil. O maluco teve que pagar $20 mil pra não ser corno. Logo em seguida eles chamam a Tiffany Wilson no palco pra ser leiloada também. Sem saberem que eles estão, na verdade, leiloando um homem negro. Do nada voltamos pra 1800. E quem ganha o leilão, obviamente, é o Latrell com lance de $50 mil. Sim, tudo isso pra um encontro só. E você aí com vergonha de emprestar o seu nome pra sua namorada de Manaus financiar uma moto e poder te ver. O Kevin e o Marcos voltam para os seus quartos e desmontam o seu disfarce. Só que as três amigas batem na porta do quarto deles porque elas querem fazer uma festa do pijama lá. E em poucos minutos os dois já montam o look completo de Tiffany e Brittany Wilson. Sim, o que seria simplesmente impossível, porque isso leva um dia inteiro. E ali eles trocaram a cor Eles são agentes, né? Eles são agentes. Eles têm o preparo.
Pô, eles sempre param. Primeira e segunda vez ali demora um pouquinho mais. Depois, já sabe ali, ó, até no escuro já tá... É isso. É, cara, é rápido. A pele deles mais rápido que aquele cara branco que tentou abusar do sistema de cotas pra passar num concurso público. No meio da festa de pijama, entram uns caras de jaqueta preta que já chegam agarrando o Kevin. Mas ele consegue revidar e bota todo mundo pra mamar. Só que a Tori explica que eles, na verdade, eram strippers e fazia parte da brincadeira eles sequestrarem a Brittany. Essa é a pior brincadeira que eu já vi na minha vida. Meu pior pesadelo na vida é ter uma experiência minimamente parecida com 365 dias. No dia seguinte, eles vão pra praia. E em certo momento, Kevin entra num vestiário, desmonta o look dele de Brittany, rouba as roupas do Latrell e vai até a jornalista Denise. Ele vai tentar flertar com essa mulher com todos os gêneros possíveis. Uma hora ele acerta. Hoje em dia tem mais de 30 pra ele tentar. Mas ele continua fingindo ser outra pessoa. Dessa vez ele finge ser o Latrell, porque ele fica sabendo que ela gosta de caras ricos. Ele chama ela pra sair e ela topa, achando que realmente ela tá saindo com um jogador famoso. Filha, se ele realmente fosse um jogador famoso, ele não estaria numa barraquinha de água de coco paquerando mulher. Daí o Kevin se arruma para o seu encontro com a Denise. Depende. Depende. Quer eu seja um preconceito com ricos? Você acha que os ricos, eles não podem andar na barraquinha? Ir na praia? Por favor, né, Seijinho? Menos militância aqui também. Marco se arruma para o seu encontro com o Latrell. O Kevin é aquele famoso amigo que ele quer ficar com uma menina, só que a menina só vai ficar com ele se você ficar com a amiga dela. E aí você vai ver e a amiga dela, na verdade, é o Terry Crews. Como se não bastasse, o Kevin ainda pega o carro do Latrell fingindo ser o valete. E ele pede pro Marcos avisar quando eles estiverem saindo do restaurante, porque além de tudo isso, ele vai usar a casa do Latrell para ter o encontro dele. E isso tudo enquanto as verdadeiras irmãs Wilson estão lá no outro hotel sem proteção nenhuma. Homem gosta de fazer tudo sem proteção, pelo visto. Eu mesmo, por exemplo, ultimamente eu tô gostando muito de usar o meu celular sem capinha. Fica muito mais gostoso na mão. Chegando na casa do Latrell, ele dá de cara com a empregada dele e ele tem que expulsar ela de lá. Mas logo em seguida eles se deparam com um quadro enorme do Latrell semi-nu no meio da sala. E aí o Kevin inventa que aquele é o treinador dele e ele usa aquela foto dele pra se inspirar. Aham, você tem uma foto enorme de outro cara na sua casa e é só pra você se inspirar, né? Ele poderia ter falado que é o pai dele, né? Eu acho que torna tudo muito pior a situação. É bem estranho, né? Ia tornar a situação muito estranha. É bem estranho mesmo. Agora que eu notei que tem essas tatuagens fake aqui. Então... Bem colocada de qualquer jeito. Essa é a desculpa mais esfarrapada que eu e o Jung Cristo já escutamos nas nossas vidas. E não para por aí, porque o Latrell ainda tem um Rottweiler que, obviamente, ataca o Kevin. Mas depois de muita luta, ele consegue prender o cachorro num quarto. Eu não tenho a mínima ideia de como ele consegue vencer um Rottweiler na porrada, enquanto ele tem dificuldade de impedir de um Lulu da Pomerânia de sair voando pela janela do carro. Às vezes você não sabe qual é a atitude que ela estava investigando o Ted Burton, que é aquele principal suspeito de querer sequestrar as irmãs Wilson. Também. E ela descobriu que ele não perdeu toda a fortuna dele. Ele conseguiu esconder todo o dinheiro dele num paraíso fiscal. E quem tentou passar a perna no Ted foi o Warren Vandergeld, o pai da Megan e da Heather Vandergeld, aquelas duas chatas do hotel. E de alguma forma, o FBI não sabia disso, mas uma jornalista aleatória sabia. É a Choquei salvando vidas. Então o Ted, que era o principal suspeito de querer sequestrar as irmãs, na verdade não tem muito motivo pra fazer isso. Enquanto isso, Marcos passa por maus bocados no encontro dele com Latrell. Ele tenta fazer de tudo pra desagradar o homem, mas parece que todo tiro dele sai pela culatra. Ele rói as unhas do pé no meio do restaurante, come igual um porco, solta bastante pum, mas nada disso parece afetar o Latrell. Pelo contrário, o Latrell só se sente mais confortável ainda e começa a peidar de volta. E eu amo os filmes dos anos 2000 por conta disso. Eram tempos mais simples, que você podia simplesmente colocar um barulho de pum e todo mundo se mijava de rir. Hoje em dia eu não posso simplesmente... pra ganhar likes. Bom, depois desses dois encontros, todos vão pra uma balada. E lá, um rapaz chamado Russ coloca uma substância misteriosa no drink e fala pro Latrell daquilo pra Tiffany, que com certeza vai deixar ela bem soltinha. E eu sei lá que droga que é essa, mas se é pra deixar o Marco soltinho, é só dar lactose pra ele.
O Marcus, muito esperto, percebe que o drink dele tá batizado e troca as bebidas, fazendo com que o Latrell tome do seu próprio remédio. E aí o Latrell fica doido de tesão, ele tira a camisa e fica dançando no meio da pista. Nisso começa a rolar uma batalha de dança entre as irmãs Vandergeld e as três amigas. Que vamos ser sinceros, é a coisa mais ridícula que já inventaram. Se você tá com raiva de alguém, só bate nela. Não chama ela pra dançar. Isso é muito confuso. É tipo gostar de alguém e chamar essa pessoa pra jogar LOL. Não tá claro se você gosta ou odeia a pessoa. Só que as três amigas perdem feio na batalha e aí as branquelas entram em cena e acabam com elas na dança. E aí as meninas falam que elas provavelmente foram negras na vida passada delas. E esse é um dos comentários mais estranhos que eu já escutei em toda a minha vida. Mesmo. É tipo falar pra uma pessoa que come muito miojo que ele deve ter sido japonês na vida passada. Ou falar pra alguém que não presta que ele deve ter sido estudante de psicologia na vida passada. A Karen começa a dar PT no banheiro e ela acaba contando que os Vandergeld estão falindo. Inclusive, o pai da Karen teve que emprestar dinheiro pro Warren Vandergeld pra ele não perder a casa. E aí o Kevin já fica desconfiado que, na verdade, é o Warren que está planejando o sequestro das irmãs Wilson. Quando eles saem do banheiro, eles encontram o Russ dando um beijo de língua no Baby. O cachorrinho. Zoofilia era a última coisa que faltava pra completar essa cartela do bingo das coisas que ferem o código de ética da ONU. E no dia seguinte, o Latrell acorda na cama junto com o Russ. Sim, eles praticaram o ato do amor, tanto que o Russ acaba precisando realmente de uma cadeira de rodas. Eu não sei se esse cara realmente ele tá praticando o amor ou só dando uma joelhada nas costas das pessoas. Eu acho que não As verdadeiras irmãs Wilson descobrem que elas apareceram no jornal, porque na noite passada as irmãs Wilson falsa arrasaram ali na balada, na dança. E por algum motivo isso é motivo de você aparecer na capa de um jornal. Só que as verdadeiras Tiffany e Brittany ficam revoltadas que tem duas pessoas se passando por elas. Então elas decidem é muito doido que é a mina do House, né? É, aquela que... é verdade. Verdadeiras Tiffany e Brittany ficam revoltadas que tem duas pessoas se passando por elas. Então, elas decidem ir até o Hotel Hamptons. E piora mais ainda, porque dois agentes do FBI, o Harper e o Gomes, entraram na noite passada no quarto das falsas irmãs enquanto elas estavam ali na balada e descobriram que elas, na verdade, são o Kevin e o Marcus. E o Harper descobriu isso logo depois dele ter dado uma imensa fungada na calcinha de um deles. Isso é muito bom, porque não tinha necessidade nenhuma dos dois usarem calcinha. Ninguém ia ver por baixo da saia deles. Não tinha e também ninguém ia julgar se eles estivessem de cueca também. Eles só usaram porque é extremamente confortável, libertador e empoderador pra um homem usar calcinha. É pra entrar no personagem. Muito patéticos. Bom, e aí tudo começa a dar errado. Os agentes Harper e Gomes pegam as verdadeiras irmãs Wilson, achando que elas são as falsas, e levam elas até o chefe deles. E aí eles humilham e assediam elas, tocando e tirando a roupa delas, porque eles achavam que eram o Kevin e o Marcus. Esse filme, ele realmente ele tá fazendo uma speedrun de infringir todas as leis já criadas pelo ser humano. E mesmo que fosse comédia, o Kevin e o Marcus, não é meio estranho você simplesmente mostrar a rola deles pro chefe? Bom, mas depois dessa, o chefe demite todo mundo. O Harper, o Gomes, o Kevin e o Marcus. No caminho de volta pra casa, o Kevin recebe uma ligação de um agente do FBI, dizendo que as digitais encontradas naquela carta de ameaça realmente batem com as digitais do Warren Vandergeld. Mas peraí, eles não tinham verificado as digitais até agora? Se eles tivessem feito isso antes, eles saberiam que não era do Ted Burton. Porque o Ted Burton já foi preso, já foi fichado, tem as digitais dele no banco de dados da polícia. Era muito fácil verificar. Mas daí o Kevin e o Marcus decidem dar meia volta e terminar isso que eles começaram. Eles voltam pro hotel novamente disfarçados de Brittany e Tiffany e lá tá rolando um desfile de moda e eles são chamados pra desfilarem. Só que enquanto eles desfilam, as verdadeiras irmãs Wilson também aparecem e também desfilam. E aí ficam 4 irmãs Wilson desfilando e se alternando entre as verdadeiras e as falsas. Tipo a Avril Lavigne que já tá na 4ª versão. Só que uma hora as luzes se apagam e entram daqueles dragões de dança chinesa. E eles criam essa distração pra sequestrarem as verdadeiras irmãs Wilson. Nossa, mas o Vandergeld consegue pegar as irmãs, só que a Denise aparece com uma câmera ali filmando tudo, fazendo uma reportagem ao vivo. O Vandergeld tenta atirar nela, só que o Kevin pula e consegue salvar ela. Nisso, o Vandergeld tenta atirar no Marcus, só que o Latrell pula na frente e é baleado pra salvar o Marcus. E aí, o Kevin atira no Vandergeld
sorte e eles conseguem prender ele. O Marcos tira a máscara dele pra mostrar pro Latrell que ele, na verdade, é um homem, mas o Latrell não fica revoltado com o fato de que ele é um homem, mas sim que ele não é branco. O Latrell é o maior palmiteiro da face da terra. Ele gosta de um palmito e gosta dele bem branco. E assim, após muito esforço e dedicação, pessoas foram baleadas pra isso, quase morreram, mas eles conseguem salvar a vida das irmãs Wilson. 2 pessoas horrorosas, narcisistas, egoístas e um pouco racistas. Mas eram ricas, né? Pelo jeito o sistema tava mais importando com isso. Então, mas elas eram loiras dos olhos azuis. Então... E é disso que a polícia gosta. É isso, pessoas. O que vocês acham das branquelas? Comenta aí que a gente quer saber, hein?